Tem mais lá dentro, você quer? Eu tenho blusa lá dentro, se quiser, né? Vamos fazer a nossa prece? Mestre Senhor Jesus, nós queremos elevar os nossos pensamentos ao alto, confiantes em Ti, confiantes nos Teus mensageiros. Que possamos iniciar a tarefa, Senhor, com confiança em nossos corações, pedindo-Te a Tua presença, a presença dos Teus mensageiros, das equipes responsáveis por essa tarefa. Ó Celeste Amigo, que todos nós possamos fazer parte, Senhor, do banquete que nos preparaste. Mestre querido, auxilia também aqueles irmãos e irmãs que aqui não conseguiram chegar. Aqueles outros, Jesus, que estão à distância também em prece. Que possamos todos juntos unir pensamento e vontade para que possamos realmente amealhar mais recursos para o nosso íntimo, para a nossa caminhada. Celeste Amigo, auxilia-nos a aproveitar a mensagem da noite de hoje para o nosso crescimento, para a nossa elevação espiritual. E desde já nós te agradecemos e agradecemos também a toda a equipe em serviço nessa noite. E te pedimos humildemente, se conosco, Jesus, com todos em humanidade, hoje e sempre. Então vamos lá, deixa eu ver se eu estou enxergando, né? Nós vamos dar sequência à reencarnação do Sigismundo e hoje nós vamos restringir o Sigismundo. Tá? Sigismundo hoje vai ficar pequeno. Nós recapitulamos semana passada e temos que recapitular sempre um pedacinho no início para a nossa linha de pensamento fluir, não somente de vocês, mas o nosso também. Mas é importante nós não perdermos o foco. Sigismundo está preparando a reencarnação dele, ele faz o pedido de volta, porque ele já estava no plano espiritual, em tarefa, ele já era um trabalhador espiritual. E muito interessante que na hora que ele está lá, quase na hora de fazer o restringimento, ele fala com Alexandre: olha, eu acho que eu não devia ter feito o pedido de retornar agora, mas como que eu poderia continuar administrando, amparando, se a minha consciência está gritando? Então, olhe pelo meu trabalho aqui, quem já leu o livro vai lembrar disso. Ele tem a tarefa, ele é responsável por uma determinada parte do trabalho. Aí ele pede: olha, eu vou reencarnar, mas vocês, por favor, tomem conta para mim, dê sequência. Vocês estão me ouvindo? Tá chegando aí? É porque tem mais gente com a sensação que não tá ouvindo. É? Mas a sensação que eu tenho é que eu estou muito longe mesmo. Tá saindo? Tá saindo aí, Pablo? Tá? Então tá bom. Se não chegar aí, vocês avisam. E, gente? Então, vamos dar sequência. E o André Luiz vai colocar para nós o trabalho dos técnicos. Agora, olha lá. Eram aproximadamente 22 horas, quando nos pusemos a caminho da residência de Raquel. A mãe que vai receber o Sigismundo. Uma coisa que eu não posso deixar de falar com vocês. Uma pessoa que nos assistiu à distância nos perguntou assim: mas aí falou que a Raquel, né, que esse trabalho todo é para pessoas que sabem servir, sabem ser úteis. Vamos raciocinar aqui. Quem é a Raquel? Ela é uma missionária? Ela é responsável por um grande trabalho de passe? Ela é passista? Hein, gente? Ela é uma dona de casa, ela é uma mãe. Ela é uma mãe. E credora de todo esse amparo da espiritualidade. Por quê? Porque ela é uma mãe digna. Ela quer realmente conduzir o seu filho no caminho do alto. Vocês entenderam? Porque a pessoa ficou preocupada: mas eu
eu não tenho um grande trabalho, eu tenho minha profissão. Então, você tem sua profissão, você é correto na sua profissão, você tem família, você está direcionando a sua família, tem objetivo, porque muitas vezes nós achamos que é só um grande trabalho, o trabalho do Divaldo, o trabalho do Chico, o trabalho do... Não. É o trabalho no qual nós estamos inseridos, que nós vamos buscar fazer o melhor. Vocês acompanharam? Isso é muito importante, tá? Então era mais ou menos 22 horas quando o Alexandre vai com os construtores iniciar o trabalho do restringimento. A pequena família acabava de recolher-se. Herculano e os demais receberam-nos com inequívocas demonstrações de carinho. Quem que é o Herculano? Vocês estão lembrados? Hein? Quem lembra? É aquele trabalhador que foi buscar o Alexandre, tá? Que viu empecilhos no trabalho reencarnatório. Herculano, fazendo parte da equipe de construtor, viu que o trabalho não iria chegar onde eles precisavam, nas necessidades do Sigismundo, se o pai doasse aqueles elementos que ele estava manipulando. Então, por que foi feita a movimentação com o pai? Para não prejudicar o objetivo maior. Alguma dúvida aí? Pode falar. Não? Ah, tem as outras. Nós estamos trabalhando na reencarnação do Sigismundo. Tá? Oi. Não. Sigismundo não vai responder pela dificuldade do pai. O Sigismundo está inserido nesse contexto porque ele é coautor. Tá, gente? Por que que o pai do Sigismundo está com tanta dificuldade em receber esse filho de coração aberto? Porque ele não está enxergando no Sigismundo um futuro filho. Quando aproxima o Sigismundo, ele tem medo do Sigismundo. Por causa do passado que nós já relatamos aqui. Devido ao passado. Tá claro? Então, o Sigismundo faz parte desse cenário. É uma trama desse grupo. Combinado? Tá claro? Tem alguma coisa no ar aí. O chefe dos construtores dirigiu-se ao meu instrutor nestes termos. Esperávamos pela sua colaboração para iniciarmos o serviço magnético no paciente. Sigismundo, adulto, vai agora ser restringido e o Herculano relata que já aguardava a vinda do Alexandre. Porque o Alexandre tem conhecimentos magnéticos, tá? Alexandre estuda o magnetismo. Ele faz parte do grupo, dedicado a esse tipo de trabalho. Vocês vão ver como que ele vai atuar. Embora ele não é totalmente ligado ao serviço reencarnatório. Estão lembrados disso? Mas ele sabe operar com a energia. Estão lembrados do curso de passe? No laboratório do mundo invisível? É só dar uma relidinha lá. Passamos em seguida a pequena câmara, onde Sigismundo repousava. Permanecia ele aflito, de olhar triste e vagueante. Não pude soltar uma interrogação antes de nós perguntarmos. Por que o Sigismundo estava triste? Olhava vagueante? Sentia as vibrações do pai. Aqui estão lembrados que já tinha feito... Na hora que chegou aqui, já tinha feito aquele... reconciliação, tá lembrado da semana passada? Que a gente está dando sequência. Aqui, ó, o perdão foi verdadeiro. Eu não falei para vocês, não? Não? Então foi falando do corpo. Pois é, nós continuamos. Então eu falei sim, ué. Vocês esqueceram? A hora que você começou, terminou, não fiz. Pois é, que eu tenho certeza que eu falei. Tanto que eu já parti dali, ó. Esse negócio é uma bagunça, né? Mas não dá certo. Olha,
Ali nós já estamos, então eu pulei porque eu trabalhei lá, tá? Mas dá para entender. O Segismundo, lembro que aqui no físico também eu falei da oração, não foi? A mãe falou porque que o pai estava nervoso, o chamou para fazer a prece à noite. Ele chegou realmente mais cedo para fazer a prece com o menino. Prepara os ouvidos aí, se tiver microfonia. E aí então, o Herculano, o Alexandre, reúne na hora que eles dormem, fazem a prece, conversam à noite, fazem a prece e desdobram. Imediatamente o Alexandre retira do corpo, os dois. Segismundo já estava presente, o Adelino e a Raquel. E o Adelino não via a sombra do Segismundo e já começou a ficar agitado. O Alexandre aproxima. Adelino não lembra claramente da fisionomia, porque o Alexandre era amigo deles do passado, mas tem uma ascendência moral sobre o Adelino. E aí então o Adelino pede para ele: como que você pode negar uma oportunidade a este irmão que quer recomeçar? Como você pode negar a um irmão que está de boa vontade? Ele errou, mas a partir de agora ele vai acertar. Ajude em nome de Jesus. Conversa com ele. E aí o Segismundo levanta. Gente, eu não contei isso para vocês? Ele levanta e beija as mãos do Adelino. E o Adelino falou: não pode ser mal alguém que com tanta humildade beija as minhas mãos. Não, seja o que for, eu te recebo, eu te perdoo. Na hora que ele falou assim, o Adelino se iluminou. Aí o Alexandre fala: o perdão de Adelino foi verdadeiro. Vencemos uma grande etapa do trabalho. E aí agora vai dar sequência. 22 horas, vai retornar ao lar. Adelino já está com o coração aberto, sem medo, inseguro, mas sem medo. Tá? Inseguro naturalmente, mas sem medo. E aí então, o Segismundo sentado, esperando a hora de entregar para a mãe. E é muito bacana, é bastante interessante nós fazermos o paralelo da reencarnação do Segismundo no Missionários da Luz e da reencarnação do Julinho no Entre a Terra e o Céu, que é bem diferente. Eu vou dando uma pincelada no Entre a Terra e o Céu também, sem confundir a cabeça de vocês. Não, tem que ler demais. Não tem, não. Espírita precisa estudar. Nós precisamos conhecer. Mas não precisa esquentar a cabeça, porque é muito simples, é muito fácil. Tá? É tranquilo que vocês não entenderem. Nós voltamos aqui. Combinado? Aí, então, Segismundo está sentado. Olha lá. Repousava. Permanecia ele aflito, de olhar triste e vagueante. Por que será que Segismundo sofre tanto? Olha lá. O que está acontecendo com Segismundo? Isso. Como é que é? Medo de falhar. Consciência cobrando. O que mais, gente? Pode arriscar. Isso tudo. Medo de não ser aceito. O que mais? Não quer arriscar, não? Então, olha lá. Desde muito, e particularmente desde a semana passada, está em processo de ligação fluídica direta com os futuros pais. Uai, ligação direta, fluídica direta com os futuros pais? Como? Olha só. Uma semana. Passou uma semana do diálogo, do Adelino abriu o coração. O que acontece? Abriu o coração, as mentes se voltaram a essa possibilidade do filho, e aí ele já vai começar a perder, olha que bacana,
as energias do corpo perispiritual. Quando nós estamos para desencarnar, nosso fluido vital vai enfraquecendo. A nossa capacidade de absorver fluido vital diminui. Para reencarnar, também. Tá? Já imaginou nós vigorosos, do jeito que estava lá no plano espiritual, mamando na mãe? Ei, mãe, a mãe morre, ué. É verdade ou não é? Exatamente. Então tem que perder, tem que ser dinamizado, tem que ser devolvido essas energias para o plano ali, para que revista o perispírito. Não é revista o perispírito não, porque o perispírito na verdade ele está o quê? Adegalçando. Ele vai o quê? Absorver recursos do plano físico agora. Ele vai explicar, olha lá, que bacana. Está em processo de ligação fluídica direta com os pais. Herculano está encarregado de ajudá-lo nesse trabalho. À medida que se intensifica semelhante aproximação, ele vai perdendo os pontos de contato com os veículos que consolidou em nossa esfera, através da assimilação dos elementos do nosso plano. Então ele está perdendo contato. É como se eu estivesse dentro de uma banheira cheia d'água, mas eu não estou conseguindo o quê? Me movimentar, pegar. Vou perdendo contato. Vocês estão conseguindo perceber o que é isso? Eu vou tentar pegar nesse mouse, mas eu estou perdendo o corpo perispiritual. Eu não vou ter o quê? O contato direto. Vocês entenderam isso? É muito importante a gente ter essa clareza. Então, ele vai ficando aparentemente triste, mas não é. Eu vou usar essa palavra por falta de outro recurso. É como se o perispírito estivesse desmanchando. Mudando a densidade. Totalmente. Exatamente. Vocês acompanharam? Porque a gente fala muito em perispírito. Até mesmo no alinhamento, né? Quando a gente pensa em alinhamento, não esquece não. A gente fala em alinhamento, vamos alinhar os plexos, os centros vitais. A gente pensa no alinhamento de planeta, não é não. É alinhamento de corpos. Esse corpo físico, corpo perispiritual, corpo psíquico, corpo mental e corpo isso e corpo aquilo, que eu não sei, que nós não temos domínio. Vocês acompanharam? Exatamente. Reencarnar é como se tivesse desencarnado lá. Fala, mãe. Isso aí, ótimo. Então, gente, está claro ali? Ele perdendo contato com o plano físico, o plano perispiritual para o quê? Isso, então vamos lá. Semelhante operação é necessária para que o organismo perispiritual possa retomar a praticidade que lhe é característica no estágio em que ele se encontra. O serviço impõe-lhe sofrimentos. O serviço. Vocês perceberam o que ele está falando ali? Não é um sofrimento, eu não quero isso, não. É um certo constrangimento, eu estou perdendo contato, perdendo energia. Usando a palavra perdendo, eu vou repetir, por falta de outra palavra. Porque, na verdade, é uma dinamização. Eu estou desintegrando esses elementos, o campo magnético. Campo magnético também não posso falar. Esse campo mento-eletromagnético aqui, gerado por você, é que aglutina esses elementos e o mantém, não é? Nós mantemos. A partir do momento que eu me entrego totalmente uma situação, eu vou perdendo esse comando.
Ele está entregando esse comando a Alexandre, a Herculano, aos construtores espirituais, para que isso desintegre. Se ele não fizer essa entrega, não vai haver desintegração. Vocês acompanharam? Tá claro isso? Pode falar, Denise. Cada caso é um caso. Ela está perguntando se tem um tempo para esse processo. Cada caso é um caso. No caso de Sigismundo aqui não foi demorado não, tá? Mesma coisa para desencarnação. Tem gente que desencarna e... Na verdade, nós desencarnamos todos os dias. Os laços se afrouxam todos os dias. Porém, em determinados processos, é mais rápido. É isso que você quer saber, não é? Vamos supor, estou com 75 anos. Vou desencarnar, né? Vou estudar de hora. Falar, deve desencarnar aos 76. Aí, devido à boa absorção, e etc., vai 78, 79. Cada caso é um caso. A não ser no caso de uma ruptura, no caso de uma enfermidade grave, um órgão que foi mais comprometido, aí é diferente. Não, tem volta. Você vai ver que tem volta. Que inclusive foi um dos motivos que nós falamos. Vamos estudar o caso? Porque na pergunta 334, pode o espírito que está prestes a tomar o corpo querer retornar? Estão lembrados? É o motivo. Ele poderia desistir. Inclusive, quando ele fala lá da tarefa dele, o espírito tem medo. O espírito que tem responsabilidade tem medo. Já vai acontecer aqui. Já vão entrar aí. Não, quando ele entregar é porque já aconteceu. Não aconteceu a concepção. Houve o ato sexual e o espermatozoide vai lutar para chegar até o óvulo. Isso aqui está antecedendo. Ainda não aconteceu a concepção. Mas vai acontecer por agora. Não, cada caso é um caso. Tá? Aqui, ó, já tem uma semana. Já tem uma semana que conversou com o Adelino e ele já ficou na casa. Ele já ficou. Aliás, ele já estava na casa, estão lembrados? Ele já estava e Adelino sonhava, não esquece não. Adelino saía do corpo e sonhava que tinha alguém que ele perseguindo ele. Aí foi o motivo que o Herculano veio buscar Alexandre para fazer o serviço. Combinado? Tá claro? Então já começou mais tempo. Fala, Pablo. Tá. Nós até trabalhamos semana passada no seguinte, era bases retas. Um lar em bases retas. Um lar que tem alguma coisa do cumprimento do dever. Todas as reencarnações em que as famílias já têm pelo menos um pouco de noção do dever e do bem. Ó, esse lar não é espírita. Vocês acompanharam? Raquel não é espírita, não é passista, não é evangelizadora, mas é uma pessoa correta. E, relembrando, toda reencarnação merece acolhida, acompanhamento da espiritualidade. Porém, tem determinados casos que a ligação magnética já resolve o problema. Mas a espiritualidade não vê, não? Vê, respeita e acompanha. Muitas vezes não intervém. É diferente. Vocês acompanharam? Não intervém. Mas porque não tem campo para lá? Não tem campo. Deixa-se a lei cumprir naturalmente. Isso é muito importante. Ficou alguém aqui? Só um minutinho, tá, Alexandre? Bem alto o pessoal lá atrás. Ô,
Pablo, te respondi? Desmaterializar, né? Uhum. Mas nesse processo ele não tem condição de manter o comando aí, né? Como ele percebe isso? É a espiritualidade que vai auxiliando essa. Exato. Ela está colocando assim, se ele está perdendo esse contato, se ele está praticamente desmaterializando, como é? Eu estou repetindo a pergunta não só o pessoal lá de trás, mas o pessoal de casa. Já que ele está perdendo esse contato, perdendo essa força, e ele tem que perder, porque senão não desmaterializa. Se eu continuo vigorosa, o que acontece? Eu continuo mantendo o campo de coesão. Eu continuo mantendo essa coesão aqui. Então não desmancha. Concorda? Então ele tem que se entregar, ele tem que confiar nessa equipe que está trabalhando aqui com ele. Aí nessa entrega, eles vão dar as ordens. E aí os elementos naturalmente disparão, tá? Bem alto, por favor. Acabou de responder. Minha pergunta era se esses elementos, eles ficam próximos dele, para quando ele reencarnar, eles retornam para junto dele ou não? Se disparam completamente? Muito interessante essa pergunta sua. Vocês viram o que ela perguntou? Esses elementos que está desmaterializando, que são o quê? Elementos constituintes, vou usar essa expressão, mas eu acho que todo mundo vai entender. Constituintes do corpo perispiritual, que é matéria, PI, estão o quê? Se esvaindo, não é isso? Aí ela está perguntando, esses elementos, o que vai acontecer com esses elementos? Esperarão Sigismundo para o corpo físico? O que vai acontecer com esses elementos? Exatamente. Esses elementos são liberados e imediatamente serão atraídos por outro campo vigoroso. A lei de sintonia, de atração, funciona em todos os cantos e recantos do universo. Então aqui, ó, a Ti espirrou, saiu aqui, o campo próximo aqui saiu, não saiu? O campo próximo de afinidade desses elementos que saíram, dos dois. Evolução continua. Evolução continua e se faz em todo canto do universo. Tá claro isso? É muito interessante. A dinâmica, nada se perde, a transformação é incessante. Tá claro aí atrás? Tá? Então olha lá. Esse elemento que às vezes está deteriorado, entrar num campo mais vigoroso, ele pode entrar e... Não entra. Não entra. Assim, Uhum. foi ativado no campo. Só que sair com outra dinâmica diferente. Não. Deixa eu ver se eu entendi. Ela perguntou. Eu dei uma nota? Vocês viram o que ela perguntou? Não? Ela perguntou o seguinte: um elemento que sai deteriorado, aí pode ser absorvido por um campo mais vigoroso, é isso? Não. Vai ter uma rotação e vai sair depois de novo com outro. Não. Ó, por exemplo, eu espirrei. Eliminei esses elementos. Esses elementos têm o quê? Um diapasão, não tem? Nesse diapasão, esse diapasão aqui afiniza com um outro diapasão. Então, é atraído ali de acordo. Não tem como, por exemplo, a sementinha do amendoim proliferar e virar couve-flor. Entendeu? Não tem jeito. Vai sendo um amendoim melhor, um amendoim mais gostoso, um amendoim mais gostoso, vai gostoso, mas é amendoim ainda. Até um dia essa carga de experiência ser transmutada num próximo elemento afim, que não é feito no plano físico. A nossa modificação celular não foi feita no campo físico. A caminho da luz,
Livre a caminho da luz. Isso. Exatamente. Tranquilamente. Toda enfermidade encontra um campo para desenvolver. Às vezes entra no corpo de um, não desenvolve, entra no outro e desenvolve. Tá claro? Te respondi, Alexandra? Então vamos lá. Tudo bem, gente? Então me ajudem aí, por favor. A observação era muito nova para mim e continuei indagando. Mas o organismo perispirítico de Segismundo não é o mesmo que ele trouxe da crosta ao desencarnar pela última vez? Bem se vê, André Luiz, que você não estudou evolução ainda. Né? Está iniciando ainda, olha lá. Sim, concordou o orientador. Tem a mesma identidade essencial. Gente, essa resposta de uma profundidade. Tem a mesma identidade essencial. Falou que é o mesmo corpo? Claro que não pode ser. Os elementos foram aglutinados, desaglutinados, desaglutinado, aglutinado. Vai, volta. Não pode ser o mesmo elemento. É o mesmo que? Essência, identidade. É o do Segismundo. É o Segismundo que manipula. É o Júlio, é a Filomena, é a Noemi. Entendeu? Nós manipulamos. Nós agregamos elementos afins capazes de nos servir. Olha que bacana. Não adianta reclamar do rim, não adianta reclamar do pulmão, não adianta reclamar do pé. Foi a aglutinação feita por nós. Tá claro isso? Olha lá. Exatamente. Seria tudo igualzinho, mesma coisa. Não melhora nada, não muda nada, não piora também, não melhora também. Tá certo? Todavia, com o curso do tempo, em vista de nova alimentação e novos hábitos em meio muito diverso, incorporou determinados elementos de nosso ciclo de vida, dos quais é necessário que se desfaça a fim de poder penetrar com êxito a corrente da vida carnal. Uai, mas ele precisa perder esses elementos que ele aglutinou, esses elementos nos quais ele incorporou, sendo que ele está vivendo no nosso lar, em trabalhos lá no nosso lar. Por que ele tem que desfazer desses elementos? Por quê? Que ele tem que desfazer? Por quê, gente? Pertences, né? Ah, é incompatível com o físico. O que mais? Ótimo. Isso. Ele não está perdendo, na verdade. Ele está o quê? Dinamizando, transformando. Mas por que isso é preciso ser feito? Incorporou novos hábitos melhores, de um campo melhor. E aí é incompatível com o corpo, com o físico. O que é esse incompatível? A rotação da matéria. É campo totalmente diferente. Vocês acompanharam? É incompatível nesse sentido. É água. Um é líquido, o outro é matéria. A organização molecular é totalmente diferente. Vocês acompanharam? É incompatível nessa questão. Como que vai ser? Fala, seu João. Sim, mas esse aí é patrimonial. Aqui, seu João, ainda é da construção física mesmo e perispiritual. Construção. Porque nele incorporar novos hábitos, novos valores,
melhora a dinâmica. Faz um exercício aqui para mim, faz um esforço para mim aqui, ó. Faz de conta que eu estou absorvendo. Na hora que eu fizer assim, eu vou absorver vários pontinhos luminosos. Imagina meu corpo aqui todo luminoso. Várias bolinhas luminosas. Melhorei, eu absorvi. Quando eu venho para o corpo físico, agora eu tenho que, o quê? Retirar esses elementos luminosos. Deu uma ideia? Que não é porque eu caí, não. É porque na absorção desse padrão melhor, do patrimônio, eu busquei elementos, e agora essa matéria aqui não é a mesma. Não é o plano físico, é plano físico e plano espiritual. Tá claro isso? Tá? Oi. Uhum. Uhum. Eu vou repetir o que ela falou para vocês. Uhum. Sim. O que ela está colocando é essa questão, né? Ele tem que realmente retirar esses elementos, porque também o corpo novo que vai montar é de acordo com a nova proposta de trabalho. Agora veja bem, gente, a questão é simplesmente campo material diferente. Exatamente. Questão de matérias diferentes. Porque seria muito melhor se Segismundo falasse assim, se nós já tivéssemos nessa condição aqui. Aqui, ó, corpo, plano espiritual, plano físico. Ou vou trocar, né? Plano espiritual, plano físico. Aí, eu vou fazer assim agora, ó. Plano espiritual. Aqui eu tenho uma divisória aqui que vocês devem estar vendo. Aqui eu vou passar nesses aparelhos que estão aqui. Eu estou aqui, vocês não me veem. Vocês estão encarnados e não me veem. Minha mãe não me vê, meu pai não me vê, minha família não me vê. Agora aqui, ó, Dona Antônia, a senhora recebe a Filomena, vai dar um pouquinho de trabalho, é meia burraldinha, preguiçosinha, mas a senhora vai levando. Não pode me dar. Não, já está no trabalho aí, já vai ter algumas coisas a mais. Aqui, ó, esse aqui, ó, é o gabinete, os aparelhos que vão me revestir da matéria do plano físico. Então, entrei no equipamento, revesti da matéria e agora eu sou vista. Entenderam? Agora eu sou vista. Não seria muito melhor assim? Com toda a clareza do plano espiritual, com os elementos que eu aprendi a conjugar, com os elementos que eu aprendi a conjugar, porque na verdade, os elementos que eu aprendi a conjugar, a gravação está presente em mim. Vocês entenderam? Eu não perdi ele, não. Eu só os desintegrei, o do corpo, porque não posso entrar adulto no ventre da mãe. Vocês entenderam? Mas dia chegará, escrevam isso. Dia chegará que vai ser assim. Ó, restringiu? Toma, não para você? Toma. Vamos pegar não, gente? Dá muito trabalho, né? Vai ser muito mais fácil. Entenderam? Então essa questão, o novo corpo é de acordo com a proposta, né? Sim, mas aqui nós não estamos trabalhando somente, ó, limpa, ai, fry, tá, ai, fry, aí, ó, fala. É o quê? Como é que é o quê? Uai, é o processo aqui, ó. Nelise, você recebe o Léo? Recebo. Qual que é o processo dele? Esse. Ah, tá. Que dia que é que vocês querem me entregá-lo? Vai me entregá-lo com quantos dias? Não. Perfeito. Igualzinho o neném nasce aí com 9 meses. Ah, tá bom. Vou vir aqui receber. Faz a prece, materializa e te entrega. Aqui, ó.
Sem a gestação aqui. Sem a gestação aqui. Não tem necessidade, não terá necessidade. É a evolução da Terra. Né? Será que nós vamos alcançar daqui milênios? Uai, gente, nós temos que evoluir. Quem sabe? Quem decide isso? A nossa caminhada. A nossa caminhada, a nossa busca. Se ficar... Ó, eu tenho preguiça de poucas coisas, mas de gente preguiçosa eu tenho preguiça. Fala, Paulo. Muito antes. Ele está falando a questão do aborto. O aborto, na verdade, antecede a muita coisa. Tá? Ficou alguém? Ficou? Então, olha lá. Tá claro isso? Ó, isso não é ideia futurista, não. Nós fomos no Congresso Espírita de São Paulo. Deve ter uns... 2010? Uns 3 anos, né? Uns 3 anos, no muito. E saiu isso lá no Congresso. Eram várias salas, vários momentos, né, que nós tivemos. E aí teve um grupo até aqui da Elil que trouxe essa comunicação. E o povo ficou, né? Nossa, que absurdo! Ô, gente, a evolução tem que acontecer. Se acontece no nosso lar, para a mãe do André Luiz vir visitá-lo, escreveu isso, da mãe do André Luiz passar por gabinete transformatório, revestindo de matéria diferente, através de aparelhagem, por que não vai acontecer aqui na Terra no futuro? Jesus desintegrou o corpo dele. O corpo de Jesus não foi para debaixo da terra. Foi? Por que não foi? Porque ele consegue desintegrar. Agora, ele desintegrou o corpo dele para falar conosco quão grande ele é? Pode fazer o que eu faço. Podeis fazer o que eu faço e muito mais, para mostrar que no futuro nós também faremos. E vocês querem ver mais? Bem perto de nós? Livro Obreiros da Vida Eterna. A nossa irmã Adelaide, no livro Obreiros, ela é uma companheira dedicada à causa espírita, dedicada às crianças, vive lá no orfanato. Na hora dela, já perto de desencarnar, André Luiz chega lá com a equipe, André Luiz, Jerônimo, Hilário, e quando chega lá, já está Bezerra de Menezes com ela. Aí acontece todo o trabalho e tal, né? Tem vários episódios que eu não vou entrar, mas na horinha dela desencarnar, sabe o que ela fala com ele? Meu amigo, eu posso tentar? Claro, como não? Como não? Ela está fora do corpo conversando com ele. Ela entra de novo no corpo e desliga os laços, os fios que ligam o corpo físico e o perispírito, ficando apenas da fossa romboide. O finalmente para o Dr. Bezerra de Menezes e a equipe fazer. Olha, século anterior ao nosso, tá? Foi escrito para quê, gente? Opa, então eu também posso. Não é para fazer não, vocês estão querendo desencarnar não, né? Pois é aqui ainda, né? Então, olha lá. E a pessoa pode estar fazendo isso por uma depressão, não querer mais viver, não fazer. Se ela tiver vigor mental e conhecimento, sim. Mas, isso é antecipar. Né? Nós não podemos fazer isso sem a autorização da espiritualidade. Né? Olha lá. Para isto, as lutas das ligações fluídicas, primordiais com as emoções que eles são consequentes, desgastam-lhe as resistências dessa natureza, salientando-se de que nesta noite faremos a parte restante do serviço, mobilizando em seu auxílio nossos recursos magnéticos.
Ó, disse eu, não teremos aqui um fato semelhante à morte física na crosta? Olha aí. Sem dúvida, desde que consideremos a morte do corpo carnal como simples abandono de envoltórios atômicos terrestres. Viu? Então são elementos que nós aglutinamos ou desaglutinamos. Tá certo? Tem alguém querendo falar? Não, né? Olha lá. Necessidade da perseverança mental. Olha o que vai falar com ele agora. Olha. Ele percebendo que ele está com medo. Gente, porque é um momento assim. Imagina bem. Você está sentindo desintegrar o seu corpo. O que nós acreditamos mesmo naquilo que a gente põe a mão? Não é isso? Então você está sentindo o quê? Limpar. Você nem sabe o que você é, né? Estou limpando o que está acontecendo comigo, estou me entregando aos trabalhadores. E aí o Alexandre percebe que ele está com medo. Fala para ele, olha, não asile o monstro do medo no coração. A hora de confiança e coragem. Ouça, Segismundo. Se você guarda alguma preocupação, divida conosco. Olha lá. Os seus pesares. Fale de tudo que constitua dificuldade em seu íntimo. Abra sua alma, querido amigo. Lembre-se de que o instante da passagem definitiva de plano se aproxima. Torna-se indispensável manter o pensamento puro, lavado de todos os detritos. Hã? Mesma coisa na hora de desencarnar. Colocando para ele a necessidade da segurança, porque se ele teme, se entrega ao medo, ele vai agasalhar elementos que poderão prejudicar. Lembra lá da questão elementos? São moléculas que estão sendo movimentadas. Eu não posso movimentar um elemento inferior. Fala. Nesse processo do desencarne, o espírito ainda permanece por ali e vê, por exemplo, o enterro, depois aquela reposição do corpo, o espírito comendo, elevador, e agora com a expiração do corpo, né? Como é que fica esse o espírito passa por isso, ele vê, percebe? Assim como o amparo está acontecendo aqui para o reencarne, o amparo existe para o desencarne. Todos nós recebemos do alto muito mais do que nós merecemos. Então, seja reencarnando ou desencarnando, o amparo se faz presente. Não tenha dúvida. Assim como há trabalhador aqui, ajudando o nosso irmão a voltar para o físico, para vencer, existem irmãos trabalhadores auxiliando para voltar ao mundo espiritual. O problema é o nosso medo, a nossa falta de obras, mas o amparo não vai faltar. Sigismundo é um trabalhador, sim, mas ele está numa condição de um trabalhador que a consciência está cobrando dele atitudes. Tá claro? Então olha lá. Não tenha medo, porque se você asilar detritos, esses detritos prejudicarão na formação do novo corpinho. É campo. Tá claro, gente? Ponderei então no concurso enorme que todos recebemos ao regressar ao círculo carnal. Ninguém pensa nisso. O quanto a espiritualidade trabalhou por nós para nós montarmos um corpinho de carne. O quanto de trabalho nós damos à espiritualidade para o nosso corpo físico funcionar, para a nossa vida acontecer. É muito mais trabalho do que a gente possa imaginar, né? Olha lá. Aqueles devotados benfeitores auxiliavam Sigismundo desde o primeiro dia. E ainda ali, diante do possível recuo do interessado, tá lembrados? Eles mesmos se mostravam dispostos a consolar-lhes todas as tristezas
levantando-lhe o ânimo para o êxito final. Ó, olha que bacana. Os espíritos construtores começaram o trabalho de magnetização do corpo perispirítico, no que eram amplamente secundado pelo esforço do abnegado orientador, que se mantinha dedicado e firme em todos os campos de serviço. Como é que seria isso, hein, gente? E agora? Eu achei que você ia fazer, Fábio. Você fez assim, falou, o Fábio vai fazer. Preparado para o serviço, vai fazer. Hã? Desenergizar. É tirar. Tá? Oi? Não perdeu não, tá perdendo, ó. Olha lá. Então, eu vou fazer só para vocês verem, ó. Sem que ele possa fazer compreendido de pronto, pelo leitor comum, devo dizer que alguma coisa da forma de Segismundo estava sendo eliminada, quase que imperceptivelmente, à medida que se intensificavam as operações magnéticas. Tornava-se ele mais pálido. Seu olhar, olha lá, seu olhar parecia penetrar noutros domínios. Tornava-se vago, menos lúcido. A certa altura, Alexandre falou com autoridade. Aqui, ó, Sigismundo está aqui, né? Ó. Ó. Não vou. Já andei dando uns recadinhos por aí. Ó. Vou olhar para ninguém, deixa eu fechar meu olho. Aqui, ó. À medida que vai limpando aqui, ó. E ele vai ficando o quê? Mais fraco, mais perdido, sem saber. Me ajuda? Pensa, sonolento, enfraquecido, está desaparecendo. Viram o que ele falou ali? À medida que eu vou tirando, a gente não põe. A gente também tira. Entenderam? Aqui é um passo de retirada. Retirada. Mesma coisa, né? Tá doendo? Não, eu vou tirar isso aqui agora. Entenderam? A mesma coisa. Então, à medida que eles vão limpando, ele vai sentindo o quê? Enfraquecido. Sem realmente, ó, tô me entregando a esse processo. O olhar vago, sem saber o que está acontecendo. E aí ele dá ordem. Mantenha-se firme. Imagine você agora, ó. Imagine você. Ah, não falou ainda não, né? Segismundo, ajude-nos. Mantenha clareza de propósito e pensamento firme. Tive a impressão de que o reencarnante se esforçava para obedecer. Agora, continuou o instrutor, sintonize conosco relativamente à forma pré-infantil. Imagine você pequeno. Olha lá. Mentalize sua volta ao refúgio maternal de carne terrestre. Lembre-se da organização fetal. Faça-se pequenino. Faça-se pequenino, senão eu faço você ficar pequenino. É assim mesmo. Vocês estão achando que não é? Imagine você pequeno, ó. Respira, ficou pequeno. Ah, não ficou não. Ó, ficou agora. Agora você está pequeno. Tá? Induz o espírito. Induz, é magnetizador, gente. Tá? Passa em magnetismo, anda assim, ó. Um dentro do outro. Não tem jeito de sair fora. Tá? Olha lá. Imagine sua necessidade de tornar a ser criança para aprender a ser homem. Olha que bacana. Aquele homem ali tinha que ser com letra maiúscula, né? De ter colocado com letra maiúscula. Aprenda, olha lá. Imagine sua necessidade de tornar-se a ser criança para aprender a ser homem. Na verdade vos digo, se não apequenardes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Na verdade vos digo que ser necessário nascer de novo. Né? E aí, ó, ele vai nascer de novo. Ó, ainda está longe, mas vamos trabalhar. Compreendi com o interessado. Gente, viu que está pequeno agora? Ainda não está fetal. Porque não entrega uma célula, não. Ele vai entregar ele pequeno,
ela vai abraçá-lo e vai voltar ao corpo de carne. Olha que maravilha! E entregou, teve todo esse trabalho, o quarto vai estar iluminado. Os trabalhadores espirituais, os companheiros de trabalho de Sigismundo estarão com ele nesse momento. A parente da Raquel vai auxiliar, vai entregar um momento maravilhoso, um momento divino, e ela vai voltar ao corpo físico, já trazendo Sigismundo para o primeiro banho de carne. Olha que coisa bacana. E ainda não houve fecundação. Não, o Adelino estava junto. O Adelino estava junto, mas o corpo perispiritual, a enxertia, vamos falar assim, é feita na mulher, né? Porque a mulher é que tem útero. Não é uma coisa assim maravilhosa? Fala. Pode falar. Nós também passamos por esse processo bonitinho e fomos entregues. Passamos. Talvez não com os louros, com a grandiosidade do espetáculo espiritual de Raquel, mas a nossa reencarnação, todos nós aqui praticamente, se estamos sentados aqui hoje, nós não somos pessoas quaisquer. Por que eu posso garantir isso? Porque a nossa consciência já está cobrando de fazer algo mais. Ou não? Se a nossa consciência não está cobrando em fazer algo mais, não passou. Foi comum. Do Julinho é uma reencarnação comum. Não deu esse trabalho à espiritualidade. Julinho estava tremendo, de dor no plano espiritual, tremendo, gemendo, chorando, lá no plano espiritual. A mãe desencarnada, Odila, o que eu faço, Clarice? Clarice aplicava passe. Gente, não é o passe de Filomena que ele recebia, era de Clarício. E nada resolvia. Já imaginou você receber um passe de Clarício e sua garganta não melhorar? Clarício sabe recompor todas as fibras. O passe não melhorou nada. Aí o Clarício sugere a ela: vamos voltar ele para o corpo de carne. Você deixou alguém lá? Não deixei ninguém não. Então pede a outra, a Zumira, que está lá. Imediatamente foi trazendo o menino para dentro da casa, foi entrando. Ele parou de gemer. Chamou a Zumira fora do corpo, já entregou para ela, ele menino, no colo. Ela imediatamente, olha que ele não estava tão pequeno, imediatamente ela volta para o corpo e ela fala: serei mãe. E já começa o processo automaticamente no corpo de Zumira e ele. O próprio corpo dela fez esse serviço aí de limpeza. Vocês acompanharam? Olha que maravilha que é. Cada processo é um processo. Tá claro? Enjoo? Olha lá. Eu pulei? Não. Aqui? Surpreendido, reconheci que ao influxo magnético de Alexandre e dos construtores espirituais, a forma perispiritual de Segismundo tornava-se reduzida. A operação não foi curta nem simples. Identificava o esforço geral para que se efetuasse a redução necessária. Segismundo parecia cada vez menos consciente, não nos fixava com a mesma lucidez, e suas respostas a nossas perguntas afetuosas não se revelavam completas. Ora, tchau, um abraço, já estou indo, não tem mais jeito, eu estou indo, né? Já estou vendo mais lá. Esse negócio, sei não, esse negócio eu conheço. Por fim, com grande assombro meu, verifiquei que a forma de nosso amigo assemelhava-se a uma criança. Gente, olha que bacana.
Olha a maleabilidade do corpo perispiritual. Isso é fantástico, a praticidade. Uma das propriedades do corpo perispiritual. Por isso que nós precisamos aprender a atuar no corpo perispiritual. Está doendo, não sei onde que está doendo, atua. Faz a limpeza no corpo perispiritual, energiza, para que esses elementos consigam o quê? Aparecer no corpo físico. Isso não é meu campo, não. É da semente. Olha lá. Como pode ser o que vejo? Ignorável que o renascimento compelisse o plano espiritual a serviços tão complexos. Não é? Vocês não imaginaram que era assim? Ainda tem mais. Próxima semana é o finalmente, tá? Que a hora já passou. Pode perguntar. Bem alto, o pessoal vir lá atrás. Uhum. Esse mesmo cuidado o espírito tem quando está já sendo gerado, quando já está dentro da mãe, para não ser contaminado com o que chega de fora do corpo físico. Vocês viram o que ela perguntou? Aqui ele falou, cuidado, não deixe detritos mentais serem absorvidos. Mantenha seu campo. Aí ela fala, se o espírito está no corpo, já no útero materno, ele vai conseguir fazer isso para que ele fique isolado do plano que está à sua volta, dos detritos que poderão estar à sua volta? Cada caso é um caso. Nós não podemos esquecer que a potencialidade do espírito está diminuída. Tá certo? Então, de acordo com a condição do espírito, isso vai prevalecer ou não. O espírito carrega consigo o seu campo, mas ele está o quê? Abafado. Esquecimento, já está aqui, quando chega nesse ponto, você vê que ele já não está conseguindo nem responder, já não está respondendo mais. Agora imagine quando já houve a entrega realmente, ele já está montando um novo corpo, que nós vamos ver a montagem do novo corpo aqui agora, a próxima fase do trabalho, essa montagem do corpo, divisão celular, tudo direitinho. E aí então, ele não tem como, ele não dá conta, o espírito não dá conta. Agora, num caso de um espírito igual Jesus, sai, fica longe, fica perto, para ele é indiferente, porque o comando dele extrapola. Então, cada caso é um caso. No caso de Segismundo, a câmara encarnatória, o quarto, a casa é protegida para que ela seja preservada. Protegido 24 horas. A casa de Segismundo protegido 24 horas e durante 3 meses ninguém entra e ninguém sai. Imaginou o que é isso? 3 meses. Primeiro mês de gestação? Os 3 primeiros meses de gestação. Só mais uma pergunta, Filomena. Esses detritos, esses medos que você falou, isso pode trazer uma consequência de uma má formação do corpo físico? Se o detrito for interno, né? Por isso que ele falou, não deixa você entrar, não deixa medo, não volte ao passado, não volte em culpa. Por quê? É um campo. E eu vou absorver elementos desse campo. Aí eu dou uma ordem errada. Vai fazer uma divisão celular errada. E aí? Vem uma má formação que nem precisava. Mas eu não consegui manter. Pode falar. Muitas vezes nós temos uma reportagem assim, o bebê passou da hora de nascer. Aí ele passou no hospital, fez o parto na hora, e ele ficou com sequelas Irreversíveis. irreversíveis. E isso pode ser consequência? Olha, não tem como a gente falar, né, gente? Ela está colocando de uma criança que às vezes passa da hora de nascer e aí tem danos irreversíveis. Será que está na pauta da uma programação? A espiritualidade não faz programação para errar.
A espiritualidade não faz uma programação para que eu tenha dificuldades. A cada um segundo as suas obras. Uma coisa é certa. Se nós temos obras, nós temos gente agindo. Olha o caso de Sigismundo. É um criminoso. Mas eu quero pagar meu crime. Eu quero. Eu não quero mais ser criminoso. Então, gente o quê? Trabalhando para que ele não tenha problemas maiores. Ele vai ter uma má formação? Ele vai ter. Cardíaca, mas essa má formação, se ele mantiver o campo superior à da má formação, ela não vai incomodar ele em nada. Mas se ele entrar no campo da má formação, abre, faz ponte, põe válvula, faz isso, entendeu? Entra o quê? A lei se cumprindo. Acompanhou? Então vamos, amigo. Senão nós vamos. Olha lá, 9:10. Esse assunto é muito bom. Na minha vida, quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me igualar. Cura, Senhor, me dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, me dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, te dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, me dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixo um vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz, a me aquecer. Cura, Senhor, me dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, me dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Mestre Senhor Jesus, nessas vibrações, ó Senhor, nós te agradecemos os recursos desta noite, agradecemos o carinho e a dedicação dos teus mensageiros para com cada um de nós, que possamos retornar aos nossos lares, fortalecidos para acertarmos mais,
que possamos ainda, fora do corpo físico, estarmos à tua disposição. Estarmos, Jesus, de prontidão, para mais aprender, para melhor servir. Auxilia-nos, Mestre, multiplique os nossos poucos recursos, mas que é de boa vontade, em favor do trabalho que necessitamos realizar. Celeste amigo, entre em nossos lares, em nossas vidas, no nosso trabalho. Auxilia-nos, Senhor, a todos, a sermos dignos da tua misericórdia. Ó celeste amigo, que possamos interromper este momento com alegria em nossos corações, pelo muito que recebemos de vós, te pedindo ainda por aqueles que estão à distância também em prece, que possam todos receber segundo a tua vontade. Que muito em breve todos nós estejamos com os passos mais firmes no teu caminho, que é a verdade e a vida. Sê conosco, amigo celeste, hoje e sempre. Graças a Deus.